18h47, estamos de volta, terceiro e último bloco do Radar de Notícias, no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel. Quem está aqui comigo, olha só, ele voltou, tomou um chazinho e agora está tomando uma água para hidratar as cordas vocais. Léo, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Já lhe desejei boa noite, mas que bom que você está aqui. Estamos de volta para repercutir as principais notícias de Guarulhos, André. Muitos assuntos para tratar. E olha só, a título de curiosidade, um assunto extra pauta aqui. Vamos lá. Nós temos falado diversas vezes aqui nas últimas semanas sobre o futuro político do delegado Gustavo Mesquita, vereador delegado Mesquita. Nós até trouxemos uma coluna essa semana em que eu relato uma conversa que eu tive de uma pessoa da equipe do delegado Mesquita, em que ele fez uma brincadeira comentando que está praticamente certo a sua ida para o PP, o Progressistas, porque o delegado Mesquita tem o lema lei e ordem em Guarulhos, e aí me fizeram uma brincadeira dizendo, a partir de agora vai ser lei, ordem e progresso, que o partido é progressista. E nós temos um novo elemento nessa novela. Vamos lá. E eu vou te informar qual é, Léo. Ontem, salvo engano ontem, o vereador esteve numa entrevista ao jornalista Geraldo Júnior. Muito bem. Que fez uma pergunta muito perspicaz dizendo o seguinte: se a eleição fosse amanhã, o senhor gostaria de disputar por qual partido, Republicanos ou PP? E o vereador disse PP, porque ele tem sido acolhido pelo partido, coisa que não ocorre no Republicanos. Tá, André, qual é a novidade? Mais um indício de que as conversas estão caminhando para um desfecho positivo. O vice-presidente estadual do Progressistas, Rafael Rodas, compartilhou o trecho desta resposta nas suas redes sociais. Ah, é? Não disse nada, pegou o corte e compartilhou. É como diria o outro, Léo, sinais. Sinais. Onde há fumaça, sinais. há fogo, né, André? Onde há fumaça, há fogo. Então, fica aí registrada a informação, mais um elemento, mais um indício do provável iminente casamento do delegado Mesquita com o PP. A única certeza que a gente já tinha é que no Republicanos ele não continuaria. Acho que essa era algo muito claro e óbvio. Realmente não é segredo para ninguém que o delegado Gustavo Mesquita busca, sim, disputar as eleições de 2026 em busca de uma cadeira na Lesp. E vê dentro do seu próprio partido talvez um dos seus grandes adversários, se dentro da mesma sigla, o deputado Jorge Wilson, que vê uma iminência de risco à sua própria candidatura, tendo ali dentro do seu próprio partido uma pessoa que tem um potencial de ter um grande, numeroso quantidade de votos. Isso que é hoje o atual vereador mais bem votado da história da nossa cidade. É isso, Léo Notaro. Bom, já que falei do vereador Gustavo Mesquita, vamos seguir no âmbito local ainda. Vamos nessa. E já nós vamos falar de Alesp. Temos um desdobramento importante sobre a farmácia de alto custo. E, por fim, nós vamos falar de Congresso Nacional. O dia 16 de setembro entra para o calendário brasileiro como um dos dias da infâmia do Congresso Nacional. Mas nós vamos chegar lá já. Ainda na seara municipal, Léo, sessão de hoje da Câmara. Do ponto de vista de produção legislativa, eu acho que hoje tivemos uma boa sessão. Mais de 100 itens. Com exceção do polêmico projeto que troca a nomenclatura da Avenida Brejinho, um projeto que nunca tem parecer, sabe-se lá por qual motivo, todos os outros itens da ordem do dia foram aprovados, inclusive... Você sabe por que não tem parecer? Porque ninguém sabe falar o nome daquela avenida. É por isso que não tem parecer. O presidente Martello se atreveu hoje e fez uma pronúncia... Há quem diga que ele se saiu bem. Eu não vou palpitar, porque é um nome bastante... Ninguém sabe falar o nome daquela avenida. Quase impronunciável. Ninguém sabe falar o nome. Mas, enfim, então, do ponto de vista da produção legislativa, as coisas foram bem. Tivemos quase uma centena de requerimentos e de projetos de lei deliberados. Tivemos mais, na verdade. Foram mais de 100 projetos que foram deliberados aí no grande expediente. Então, isso foi bacana. Mas o início da sessão foi, mais uma vez, constrangedor e entra para os momentos mais tristes da história recente da Câmara Municipal. Por quê? Ainda durante a primeira parte da sessão, aquele período em que os vereadores se inscrevem para falar sobre quaisquer temas... A tribuna livre.
Não, desculpa, pequeno expediente. Isso. Os vereadores repercutiram um incidente que ocorreu na última segunda-feira no campus da Unifesp aqui na cidade de Guarulhos. A equipe do vereador Kleber Ribeiro alega ter sido atacada, agredida, sem que ele tivesse provocado o incidente. Os estudantes e outros funcionários da universidade contestam, dizem que eles foram agredidos pela equipe do vereador. Eu não estava lá, não tive acesso à íntegra dos vídeos, não sei dizer quem tem a razão. Mas isso é um fato consumado. Houve uma confusão em que pessoas ficaram feridas e Guarulhos se tornou notícia no G1, na Folha de São Paulo, no Metrópolis, na CNN, por um assunto pouco republicano. E este incidente foi tópico da sessão da Câmara de hoje. Os vereadores do campo progressista atribuíram ao vereador Kleber o início da confusão. E quando o vereador Kleber vai se defender, inicia-se um bate-boca com um munícipe, com um jovem que estava na galeria, que estava trocando farpas com o vereador Kleber Ribeiro. Em determinado momento, o vereador Kleber Ribeiro disse que daria voz de prisão ao munícipe, que se levantou e fez sinal, estendendo os braços, como quem diz, então me leva preso se o senhor tiver coragem. E entre trocas de insultos, o vereador Kleber chegou a chamar o munícipe de lixo e canalha. O munícipe também ofendeu o vereador verbalmente, o chamando de bosta, me perdoem, é apenas a íntegra das aspas. É a literalidade deste momento constrangedor que ocorreu na Câmara. E o vereador Kleber Ribeiro desce da tribuna e vai na direção do munícipe. De uma maneira até mesmo forte. Saiu com uma certa velocidade, sendo amparado ali por alguns dos poucos que restam no time do Deixa Disso. E a confusão se instalou, o vereador Geleia tentou apartar, o vereador Seminaldo, integrante da mesa diretora, esteve ali para tentar evitar a condução eu até tenho o nome do rapaz. Tiago? Não. É Fábio. Fábio. Eu vou pegar a íntegra do nome dele para ser justo aqui. O nome dele peço desculpas, está no nosso grupo da redação. Fábio, só um instante, peço desculpas aqui a quem nos acompanha, deveria ter separado isso. Fábio da Silva Rodrigues de Lima, ele é da Juventude do PT, pronto. E ele seria conduzido ao DP. Alguns vereadores tentaram impedir, mas a GCM conduziu a ocorrência e as duas partes, pelo que nós temos de informação, foram ao primeiro DP. O Fábio da Silva foi acompanhado pela Suelen, que é uma servidora advogada lotada no gabinete do vereador Seminaldo, e o vereador Kleber Ribeiro foi acompanhado de integrantes da sua equipe. E só para deixar claro, depois que os ânimos supostamente se acalmaram, o presidente da casa, Martelo, disse que ninguém foi conduzido a lugar nenhum. A nossa produção vai colocar na tela um curto vídeo da nossa repórter Beatriz Barbosa. Veja só, o vereador Kleber Ribeiro está saindo da Câmara e ele vai na direção de um carro oficial, este veículo branco. Este rapaz de camiseta social azul clara é um integrante da sua equipe. O vereador vai entrar no veículo, como vocês podem perceber, e ele é acompanhado por integrantes da Guarda Civil ao DP. Então, só retificando a informação do presidente Martelo, o vereador foi à delegacia, porque ele prestaria queixa contra porque ele foi responsável por dar voz de prisão também. E o Fábio também disse que prestaria queixa contra o vereador. Então, só para fazer essa retificação na informação. Um assunto triste e, coincidência ou não, maledicente diria que bastou o vereador Kleber Ribeiro deixar a sessão para prestar queixa que os trabalhos andaram. Apenas um maledicente diria isso, ok? E só para encerrar esse tópico, Léo, só deixar registrado aqui que, infelizmente, nas suas manifestações sobre o triste ocorrido, o presidente Martelo foi infeliz na sua colocação. Qual? Eu vou transcrever aqui a íntegra do que disse o vereador Martelo, para que eu não seja acusado de colocar palavras na boca do presidente da casa.
Depois dessa confusão, em que todos os integrantes da imprensa presente registraram o que ocorreu, o presidente Martello disse que pediu um melhor comportamento dos munícipes na galeria e se dirigiu à imprensa com a seguinte frase, aspas, e o pessoal da imprensa que está aí, é bom também ficar esperto, não levantar, querer fazer filme aqui não, na boa, menos, não vai haver isso, porque a gente vai mandar sair, aí filma lá fora. Aqui, se tiver alguma coisa, ok, trabalhando é uma coisa, mas não incentivando para acontecer alguma coisa. Fecha aspas. Depois, em que alguns vereadores manifestaram discordância com a fala do presidente, ele remenda e diz, aspas novamente, eu estou pedindo, por favor, para que não incentivem, porque às vezes uma palavra mal feita acaba levando a xingamentos e tal. E tá tudo certo. Fecha aspas. Presidente Martello, com o devido respeito que o senhor merece, enquanto parlamentar legitimamente eleito, enquanto presidente, comandante, guardião do Legislativo, devo dizer que o senhor está profundamente equivocado, porque a imprensa não instiga nada. Muito pelo contrário, se Vossa Excelência acompanhar a transmissão da Câmara mais uma vez, o senhor, presidente, perceberá que quando o vereador Kleber Ribeiro se dirige ao munícipe, vereadores bateram palma e estavam aos gritos, dizendo, vai lá, vai lá. Eles sim estavam incentivando o vereador a arrumar briga, não a imprensa. Ocorre que, caro presidente, quando um vereador chama um munícipe de canalha e de lixo e dá voz de prisão a este munícipe, é o meu dever, enquanto jornalista, reportar os fatos, sem instigar, filmar. Vossa Excelência disse que ninguém foi a nenhuma delegacia. As imagens da nossa repórter Beatriz Barbosa comprovam o exato oposto. Portanto, é o nosso dever elucidar os fatos, sem juízo de valor. Quem está certo, Kleber, o Fábio, estão os dois errados, não cabe a mim dizer. A mim só cabe dizer, ou melhor, só cabe lamentar que o início de mais uma sessão da Câmara tenha sido marcado por episódios desta natureza. Mas eu queria deixar isso claro, porque, presidente, nós estamos trabalhando sim. Nós estamos trabalhando sim, e eu acho que não cabe ao senhor dizer quando um repórter pode ou não pegar o seu instrumento de trabalho e filmar. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Muito bem, André. Estou de total concordância com você, porque realmente nós não escolhemos o que acontece dentro da Câmara. Não teve nenhum de nós que foi até a Unifesp, nenhum de nós utilizou a tribuna, nenhum de nós provocou a qualquer outro integrante do Legislativo para que possa correr o trabalho, nem nessa e nem nenhuma outra situação. Pelo menos fala aqui pelo Radar de Notícias. Estamos ali para reportar os fatos e levar aquilo que acontece dentro do Legislativo a toda a população da cidade de Guarulhos, seguindo a veracidade dos fatos, assim como fazemos todos os dias. E só para poder também repercutir, eu acho que essa questão, como você muito bem citou, a gente teve uma sessão que sim foi produtiva, ainda mais quando a gente teve o final dessa novela. A ida ou não do vereador Kleber Ribeiro à delegacia pode ser um fator crucial para essa situação, mas a gente vê que realmente, como toda situação sempre volta. E é incrível, André, porque eu acho que é um ponto que a gente vê no vereador Kleber Ribeiro, como ele conseguiu o que buscava. Conseguiu as atenções de toda a mídia, de todos os fatos, para que seja aqui repercutindo essa situação. Não, apresentou discordância com a matéria reproduzida pelo UOL, pela Folha de São Paulo, falando que os fatos não se conferem, mas a gente vê que os alunos da Unifesp registraram um boletim de ocorrência também, imagens claramente que relatam também machucados que sofreram dentro da situação. E é uma coisa que a gente estava até mesmo aqui conversando e tentando trazer uma analogia simples e direta, é um pouco como se você coloca um torcedor uma torcida adversária para poder estar em fato no local de outra. Instiga realmente o conflito. Havia necessidade do vereador estar em loco, registrando aquele pedido de petição para que utilizasse o auditório da faculdade? Eu acredito que um e-mail resolve isso muito bem. Qualquer outra pessoa de sua equipe também tem capacidade, plena capacidade de entregar esse instrumento. Mas é uma estratégia que acontece em outros lugares, de outras formas,
e que, não me entendam da maneira errada, mas que dentro dos algoritmos que apresentam as plataformas digitais, para os objetivos pessoais de cada um, funciona. Apresenta os resultados que buscam. E isso é o que a gente está vendo, essa repercussão. E o vereador, que tanto se proclama como um dos mais produtivos, passou hoje uma tarde de sessão da Câmara Municipal registrando um boletim de ocorrência decretando prisão de voz a um munícipe na delegacia. Essa é a produtividade do vereador. Bom, Léo, vamos girar o assunto aqui, só antes registrar que o Guilherme Varicoda, ou Varicoda, Positivo. nos brinda aqui com um superchat. Se espirrar, saúde, viu, Guilherme? Muito obrigado, Guilherme. Ele nos manda um pequeno mimo, um pequeno afago, um pequeno afago. Que afago? O jornalista tá... Olha, será que está pensando... O Aurélio está traindo ele, produção. Nos mandou R$10, viu? Obrigado. Parabéns a toda a equipe do Radar pela qualidade e compromisso com jornalismo de verdade. Grande abraço e boa semana a todos. Obrigado, Guilherme. Não precisava desta contribuição, certo? E a todos que nos acompanham também, muito obrigado aí pela audiência, podendo estar repercutindo aqui com a gente. Bom, Léo, 2 tópicos rapidamente aqui para nós encerrarmos nosso programa, 19h04. Segunda-feira a sessão foi muito marcada pelo debate das providências ou falta delas acerca da farmácia de alto custo. E qual foi o ponto comum de muitos vereadores? Onde estão os deputados estaduais? Onde estão os deputados estaduais que, diante do descaso com a população no tocante ao funcionamento da farmácia de alto custo, nada fazem ou fazem pouco? O deputado Jorge Wilson, conhecido parlamentar lotado na Lesp com reduto aqui na nossa cidade, ligou para o vereador Gilvan, disse que adotaria providências e se responsabilizou por intermediar uma reunião de uma comitiva de vereadores com integrantes do governo Tarcísio. Essa seria a providência adotada pelo deputado Jorge Wilson. Outro deputado estadual bastante citado foi o deputado Márcio Nakashima. Também teve o seu nome lembrado e foi alvo de questionamentos sobre o que estaria fazendo para mitigar o sofrimento da população quanto ao funcionamento da farmácia de alto custo. Por dever de ofício, o Radar de Notícias procurou a equipe do deputado Nakashima e a nossa repórter Beatriz Barbosa falou com a assessoria do deputado Nakashima, que nos enviou uma nota que será lida na íntegra para o pleno conhecimento de quem nos acompanha. Vamos lá. Aspas para o que escreve a assessoria do deputado Nakashima. Em relação ao questionamento feito por este jornal sobre o problema na farmácia de alto custo de Guarulhos, o deputado estadual Márcio Nakashima, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que protocolou ofício ao secretário estadual de saúde solicitando providências imediatas. No documento, sugere medidas como a implantação do sistema Remédio Agora na unidade de Guarulhos, que permitirá agendamentos, reagendamentos e a consulta prévia da disponibilidade de medicamentos, reduzindo filas e trazendo mais organização. Também solicitou cobertura e cadeiras para a área externa, além de critérios de prioridade para idosos e pessoas com deficiência, assegurando dignidade e respeito no atendimento. Infelizmente, segundo ele, o problema na farmácia de alto custo em Guarulhos se repete em outras cidades do estado, cujas providências também foram solicitadas. Márcio Nakashima aguarda audiência com o secretário estadual da Saúde para tratar do assunto pessoalmente. Vai acompanhar e cobrar agilidade até que a situação seja resolvida. Luciene Oliveira, assessora de comunicação do deputado estadual Márcio Nakashima, fecha aspas. Este é o registro oficial enviado à nossa equipe. Desta nota surge um questionamento ao deputado. Quando este ofício solicitando, aspas, providências imediatas, fecha aspas, foi apresentado? E a resposta complementar da assessoria do deputado foi a seguinte: na manhã de hoje. Bom, em primeiro lugar, que bom que o deputado tomou alguma ação quando questionado, ou ao menos quando este assunto veio à tona no âmbito municipal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, me deixa um pouco curioso de saber que o deputado eleito em 2022, portanto já na reta final de mais um dos seus mandatos na legislativo, tenha pedido providências imediatas somente agora. Será que não sabia deste problema?
O deputado informa na nota, que eu acabei de ler, que este problema na farmácia de alto custo acontece também em outras unidades espalhadas pelo estado, e são 39 farmácias de alto custo em todo o estado de São Paulo. As providências só foram tomadas agora? É o que eu gostaria de saber, porque o ofício cobrando providências imediatas, implementação de melhorias, cobertura para quem fica exposto indevidamente do lado de fora, só foi enviado hoje. Então, quero deixar aqui mais uma vez o espaço aberto para dizer se houve outro tipo de intermediação pretérita, porque me parece espantoso que algo só tenha sido feito agora. Mas, como diria o outro, Léo, antes tarde do que mais tarde. Essa é uma frase que eu gosto de utilizar bastante, André. Antes tarde do que mais tarde. E a gente volta a querer saber se essa foi uma iniciativa de hora, ou se já tiveram mobilizações anteriores. Essa é uma resposta importante. Mas também reforçar um ponto que a gente falou na própria segunda-feira, quando a gente trouxe a questão de quando uma sessão trava, não necessariamente ela é pouco produtiva, porque a sessão de segunda-feira foi marcada realmente pela moção escrita pelo vereador Daniel Capivara, que esteve aqui em entrevista online conosco, e repercutiu o repúdio à situação da farmácia de alto custo, que expõe os munícipes da nossa cidade e outras pessoas que precisam desse importante serviço de ter acesso aos medicamentos, de as péssimas qualidades de infraestrutura que eles possuem. E dessa forma a gente vê a importância do legislativo atuar também, de estar atento, de ter vereadores que estão atentos realmente às demandas da nossa cidade, porque aí conseguem movimentar os deputados estaduais, e aqui a gente precisa citar em Guarulhos, que só temos dois que são realmente da nossa cidade, que estão lotados ali na Lespe, o deputado Jorge Wilson e o deputado Márcio Nakashima. E dessa forma a gente vê essa atuação como movimentou os dois pelo menos. Não sei se estão aqui por Guarulhos desde as eleições, ambos foram candidatos a prefeito da nossa cidade nas últimas eleições. Sempre importante reforçar e nunca esquecer isso, porque as demandas da cidade continuam. Eu imagino que os candidatos a prefeito da nossa cidade saibam da demanda de uma farmácia de alto custo, de pessoas que precisam de acesso a medicamentos, que o nome já é muito claro, de alto custo, que não têm condições realmente de poderem pagar para ter acesso a medicações, para poderem estar com condições minimamente necessárias. E que, efetivamente, a gente fala, iniciativa é muito importante. Iniciativa, depois ainda de que vem uma cobrança, nem sempre por conta própria, também é válida. Mas mais importante do que iniciativa é você ter a acabativa. E é realmente que tragam as soluções, que consigam fazer o papel de o que um deputado estadual representa para uma cidade, para um município. De fazer realmente esse lobby com o governo do estado, para que possa trazer uma maior atenção, principalmente não para aqui, para responder o radar de notícias, a Câmara Municipal de Guarulhos, mas cada um dos munícipes que fazem uso da farmácia de alto custo. Muito bem, Léo, 19h10. Último tópico do nosso programa que já se estende um pouco além do horário convencional. Queria falar, Léo, sobre o Dia da Infâmia do Congresso Nacional. Vamos nessa, né? Bom, ontem à noite, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, agora o texto vai ao Senado Federal, aprovou a vergonhosa e a inescrupulosa PEC da blindagem. O que é isso? Bom, antes de responder o que é isso, é só importante dizer que, por exemplo, um assunto de interesse público, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a isenção parcial para você que ganha até R$7.350, justiça tributária, uma espécie de 13º ou 14º salário para você, a urgência deste projeto foi aprovado há 3 meses, mas desde então nada foi feito com este projeto, porque o Congresso Nacional é inimigo do povo. Eles pensam apenas em pautas corporativistas, eles não estão nem aí para vocês. Esse tipo de coisa fica escanteada, porque o Congresso Nacional, ontem, a Câmara dos Deputados, de forma vergonhosa, aprovou a PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? Bom, basicamente, agora o Congresso Nacional, os parlamentares, deputados e senadores, só poderão ser investigados caso haja uma autorização prévia do Congresso Nacional. Os nobres parlamentares que eventualmente venham a ser presos por crimes inafiançáveis só terão as suas prisões, e eu quero destacar, claro, não poderia aqui me atropelar, citar alguns
dos crimes inafiançáveis. Acho que é importante, nem poder todos esclarecer. sabem. O que é um crime inafiançável, caro telespectador? Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Se um nobre parlamentar cometer um destes crimes, ele só poderá ser preso se o Congresso, a casa a que pertence esse parlamentar, autorizar, até em 90 dias. E quando este tipo de deliberação for acontecer, vejam só vocês, caros telespectadores, como o Congresso Nacional é de alto nível. Votação secreta, porque eles não querem deixar o rastro na impunidade, numa votação inescrupulosa como essa. E tem mais. A PEC da blindagem, que é a PEC da safadeza, também amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos políticos. Olha só que maravilha, Léo Notaro. Então, é a farra do boi, é a festa da impunidade, é uma sacanagem com o povo brasileiro que está aí esperando providências para a segurança pública. Um ex-delegado-geral acaba de ser executado 6h16 da noite. Mas o Congresso Nacional quer discutir apenas esse tipo de assunto. É o dia da infâmia do Congresso Nacional. É uma vergonha o que foi feito. É uma vergonha o que foi feito, Léo Notaro. Isso volta, essa regra, uma última informação. Quando a Constituição brasileira foi promulgada, a PEC da blindagem resgata o que aconteceu lá em 1988. E essa regra estapafúrdia vigorou até 2001, quando foi revogada. E agora ela pretende ser reinstituída. E aí, Léo, deixa eu lhe passar uma informação aqui. Olha só, de 1988 a 2001, quando esse tipo de autorização vigorava, foram enterradas 253 investigações contra parlamentares. Só uma foi autorizada. Das 253 que foram enterradas, 210 não foram adiantes, simplesmente porque o Congresso se omitiu. E nas outras 43 oportunidades, o Congresso disse não. Então, traduzindo, para terminar aqui a minha parte, sabe o que o Congresso Nacional está dizendo para a população? É um convite ao prazer do crime organizado. Pois é. Porque agora está dada a senha. Você, faccionado, entre para o Congresso Nacional, se torne um representante do povo e para que você seja investigado por tráfico de drogas, terrorismo, você precisará da aprovação dos nobres pares. E eu fico imaginando um cenário maravilhoso em que o deputado vai ter que votar pela abertura de uma investigação contra um faccionado. Imagina que votação independente que ocorrerá, Léo Notaro. Então, é o dia da infâmia, é o dia da vergonha, é mais um dia em que um Congresso Nacional diz o seguinte: não estamos nem aí para o povo, nós trabalhamos apenas por interesses corporativistas. Olha, André, me espanta realmente a necessidade do Congresso Nacional ter que olhar para uma iniciativa como essa. Porque se tem uma iniciativa como essa, tem preocupação de se cometerem algum da lista dos crimes que você muito bem listou aqui. Crimes inafiançáveis. Muito obrigado pelo socorro. E dessa forma, a gente vê o nível que a gente tem dos representantes do Congresso Nacional no nosso país. A preocupação que eles possuem. Fico aqui me indagando, André, realmente, a entender quais são os planos, quais são a forma de trabalho que esses profissionais, que esses representantes do povo possuem para terem que se aprovar por aí, por uma votação de mais de 300 votos contra 130, para você ter uma blindagem, realmente. Eu, particularmente falando, eu não me preocupo em precisar ter blindagem, André. Sabe por causa de um fato? Muito simples. Nunca vão ver meu nome relacionados com nada voltado a isso. Então, dessa forma, eu fico tranquilo e vou para minha cama, deito a minha cabeça no travesseiro de forma tranquila, em saber que isso não é uma preocupação do meu lado. Fico triste em saber que essa não é a mesma preocupação que se tem dentro dos representantes do nosso Congresso Nacional. E só para fechar mesmo, porque nós temos falado tanto sobre a atuação dos deputados com reduto em Guarulhos. E quando esta sem-vergonhice foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, o deputado federal Alencar Santana, do PT,
candidato do partido à Prefeitura de Guarulhos aqui na eleição do ano passado, ele votou não. E eu pedi para que o deputado gravasse um vídeo comentando esta vergonha, aprovada pelo Congresso, pela Câmara ontem. Temos um rápido vídeo do deputado, nós vamos exibir para encerrar o nosso programa. Eu votei contrário à PEC da blindagem, porque eu não concordo com esse tipo de situação, esse retrocesso que foi aprovado pela Câmara, infelizmente. É importante deixar claro que o nosso partido orientou de maneira contrária à votação, para derrubar o texto. Infelizmente, acabou sendo aprovado e agora espero que o Senado não permita que ele avance, ou seja, que esse retrocesso prospere para garantir direitos de maneira diferenciada, onde não há sentido algum. E é importante dizer também da anistia. Nós temos a votação da anistia hoje, na quarta-feira. Assim como votei contra a PEC da blindagem, votarei contra a anistia. Afinal de contas, quem cometeu crime merece pagar por eles. E nesse caso, crimes gravíssimos que atentaram contra a nossa democracia, contra o país, contra o nosso Estado, contra o povo brasileiro. Quem cometeu, que pague pelos seus crimes, já teve condenação, com legítimo direito à defesa, e essas pessoas precisam agora sofrer as consequências da justiça e do direito. Bom, parabéns ao deputado Alencar pelo mínimo, que era votar contra essa excrescência. Mas o mínimo precisa ser registrado. Mas deixar registrado, o deputado disse que o PT orientou o voto contrário, e de fato isso aconteceu, mas algo deu errado. Porque 12 deputados do PT votaram a favor. Pois é. Então, eu quero saber o que o presidente nacional do PT, Edinho Silva, pensa sobre isso. É uma vergonha, né? Então, fica aí registrado. E o deputado citou a anistia. Eu acabo de ver aqui no G1 que a oposição ao governo Lula está pressionando o fraquíssimo presidente da Câmara, Hugo Mota, e a urgência para a anistia pode ser votada ainda hoje. Então você, caro telespectador, que está aí querendo saber o que será do seu imposto de renda, quais as discussões estruturais que o Congresso Nacional está fazendo, saiba que nada disso terá resposta. Você vai dormir sem ter essa resposta mais um dia. Eles querem anistiar golpista, então este é o Congresso Nacional. Então ano que vem é a eleição, pense bem em quem você vai votar, porque eles deixam assuntos que têm a ver com o seu bolso para fazer média com político de estimação. Certo, Leonotaro? Vamos embora. Muito bem, André, vamos nessa. Bom, vamos embora. 19h19. Obrigado, Léo. Muito obrigado, André mais Siqueira. uma vez à vereadora Karina, a todos que estiveram na nossa audiência. Desejo uma ótima noite de quarta-feira a todos e amanhã, quinta-feira, estamos de volta. Vamos para casa porque daqui a pouco tem Palmeiras na Libertadores e a produção já está roendo as unhas. Ótima noite, gente. Desculpe a nossa falha, as nossas brincadeiras, mas é o nosso jeito de trazer informação para vocês. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até amanhã.